Para essa semana, eu passei para vocês alguns exercícios que envolvem as funções do primeiro e do segundo grau. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês do que é a função de primeiro grau e depois do que é a função de segundo grau. A função de primeiro grau, ou função afim, são as mesmas coisas. E o que significa função? É quando uma coisa depende de outra. Como, por exemplo, o ser humano depende de um coração funcionando para que ele se mantenha vivo. Então, eu posso dizer que isso é uma função. Eu dependo do coração funcionando para me manter vivo. É a mesma relação trabalho e salário. Eu dependo do meu trabalho para receber um salário. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. Quanto menos eu trabalho, menos dinheiro eu ganho. Então, essa é a ideia de função. Então, a função do primeiro grau, ela tem uma carinha. Essa é a cara de uma função do primeiro grau. F de x igual a x mais b. F de função de x. Então, toda essa função, ela depende do valor do x. Por isso, o nome função. Quem é o A? O A é quem vai indicar se a minha reta vai ser crescente, decrescente ou constante. E quem é o B? O B é o lugar onde corta o eixo Y dentro do gráfico. Então, o A vai definir se a minha reta é crescente, decrescente ou constante. E o meu B vai definir onde corta o meu eixo Y. F de x é igual a 2x menos 3. Olha, aqui ax mais b. Se eu for fazer a relação, o 2 é o valor do A, o x é o valor do x mesmo, e o b, ele é o 3, porém, olha, o sinal está trocado. Então, eu tenho que considerar que aqui o b é todo o conjunto menos 3. Como ficaria o gráfico de uma função 2x menos 3? Então, quando eu olho aqui no meu A, que no caso é o 2, se esse A é positivo, eu tenho um gráfico crescente. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Linha do x, que é a abscissa, linha do y, que é a ordenada, 2 positivo, então eu já sei que a minha reta tem que ser crescente, ou seja, ela começa da esquerda para a direita subindo. E o menos 3 é onde corta o eixo Y. Então, eu vou fazer aqui o menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. E eu sei que essa reta, essa função, ela tem que passar pelo menos 3. Então, ela é crescente e passa no menos 3. Mais ou menos isso. Então, como é que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu sei que o meu B é onde corta o Y e eu sei que o A é quem define se vai ser crescente, decrescente ou constante, mesmo sem saber o valor do x. Outro tipo, menos x mais 1. Então, ax mais b é a minha função de primeiro grau. Eu já sei que o meu A é negativo, e lembrando que quando não tem número na frente, ele vale 1. E eu sei que o B é mais 1. Então, já vou fazer o meu gráfico aqui, um gráfico genérico de x e y. E só de olhar para essa função, eu já preciso saber, primeiro, ela é decrescente, porque o meu A é negativo. E ele corta no 1, no eixo Y, porque o 1 é o meu B. Então, aqui está o 1. E a minha reta tem que decrescer, ou seja, da esquerda para a direita, ele começa lá em cima e ele desce. Mais ou menos assim. Eu sei que essa é a cara
do meu gráfico de função do primeiro grau nessa situação. Isso é basicamente a função do primeiro grau, ok? Então, preciso sempre lembrar que função do primeiro grau sempre gera uma reta. Olhei para o gráfico e ele tem uma reta como resultado, eu já posso dizer que é uma função de primeiro grau. E olhando como é essa reta, se é crescente, se é decrescente ou se é constante, eu consigo definir se meu A é positivo ou negativo e eu consigo definir quem é o meu B olhando onde ele corta no meu eixo Y. No caso aqui, está cortando no centro, 0, meu B vale 0. No caso aqui, está crescendo, da esquerda para a direita ele está aumentando, então esse meu A vai ser positivo. Basicamente, gente, é isso uma função de primeiro grau. Se você quiser montar um gráfico de primeiro grau inteiro para saber como vai ser o resultado dele, basta que você coloque uma tabelinha com valor de x e a resposta que vai ter aqui no f de x, no caso f de x é a mesma coisa que o y. São as mesmas coisas. Aqui está escrito de um jeito simples, aqui está escrito de um jeito complexo. Você escolhe no mínimo 2 valores para x. Eu vou colocar 3 aqui, ó. 1, 0 e 2. E onde tem o x, você substitui o valor de x. Então, aqui, na primeira linha, o x vale 1. Então, eu vou escrever f de 1, porque o x vale 1. E vamos substituir aqui. Menos 1 mais 1 é igual a 0. Então, eu sei que a função de x, quando o x vale 1, dá 0. Próximo. Cheguei na minha resposta de x e de y. Vou colocar o par ordenado. Lembra lá do começo do ano, quando eu expliquei para vocês que par ordenado, primeiro vem o valor do x e depois vem o valor do y? Então, qual é o valor do x na primeira linha? 1. E o y? 0. Esse é o primeiro par ordenado. Próximo. 0 e 1. Próximo, 2 menos 1. Com esses valores, eu coloco no meu gráfico. Traço uma reta, vou fazer aqui mais ou menos para vocês, só para lembrar. Assim. Valor de x, valor de y. O maior x é 2, então eu tenho que fazer pelo menos até o número 2. O valor de y vai do 1, aqui, do 1 ao menos 1. Então, do 1 ao menos 1. E aí, você coloca os pontos no gráfico. Ponto 1 no x, 0 no y. Bem aqui. Ponto 0 no x, 1 no y. Aqui. Ponto 2 no x, menos 1 no y. Aqui, ligo os pontos, retinho, né? Ligo os pontos e essa é a minha função do primeiro grau nessa fórmula. Então, eu tenho que ele corta no 1, é verdadeiro, cortou no 1, e eu tenho que é decrescente, também é verdadeiro, porque ele começa lá em cima e vai indo lá para baixo. Gente, aqui é só um resumo do resumo. Se vocês precisarem de mais informações sobre isso, eu já passei para vocês lá no roteiro, para vocês procurarem a página Frank Matemática, que é a página que eu ajudo a montar, e vejam lá, tem uma playlist completinha de função do primeiro grau. Aqui é somente o resumo do resumo, ok? Isso já é um começo para vocês conseguirem resolver as questões solicitadas para essa semana.